Eu vou falar, como o Rubens disse há pouco, sobre o curso de graduação em Economia e vou, ao final da minha apresentação, que deve durar mais de 10 minutos, eu vou passar a palavra a alguns dos nossos alunos atuais, vou chamá-los nominalmente, um de cada vez, para falar um pouco sobre as diversas agremiações estudantis que trabalham aqui dentro, ou seja, para dar uma visão mais completa sobre a experiência de estudar economia aqui na FGV, que vai além da sala de aula e inclui essas atividades também extracurriculares. E ao término dessas falas dos nossos alunos, o Luiz, aqui do meu lado, ele vai explanar um pouco mais sobre a estrutura da grade curricular, enfatizando as áreas em que essa mesma grade é dividida. A estimativa aqui, quando a gente bolou esse roteiro, é que não dure mais do que 40, 45 minutos, ao término do qual vocês vão ser convidados para um coquetel aqui atrás, naquele foyer, onde vocês podem e devem, eu insisto, nos procurar, nós professores e outros professores que vão estar lá e alunos atuais, e sintam-se à vontade para fazer suas perguntas, né? Então, deixa eu começar com essa primeira transparência que está aí. Rapidamente falar um pouco da história da escola, né? Da PGL tem, originalmente, essa sigla designava a Escola de Pós-Graduação em Economia, porque, de fato, ela começou como uma escola de pós-graduação nos anos 60, oferecendo um curso de mestrado acadêmico em economia. Nos anos 70, foi aberto o programa de doutorado dessa mesma escola e apenas em 2002 começou o curso de graduação. Então, a gente tem uma história bastante inusitada, né, de ter começado a escola como uma escola oferecendo um curso de mestrado, depois o de doutorado, e só com alguma defasagem tem início efetivamente a turma ou o programa de graduação. De 2002 para cá, em que se formou, nós já formamos um pouco mais de 10 turmas, algo como uns 200 alunos, e eu vou falar um pouco sobre onde é que estão esses alunos hoje, com base aqui no levantamento feito pelo setor responsável aqui pelas carreiras. Sim, tá aqui no finalzinho aqui, além dos programas de graduação, mestrado e doutorado acadêmico, a gente tem um programa de mestrado profissional também que opera na escola, e, adicionalmente, a escola edita a revista de economia mais antiga do país, que é a RBE, que existe desde 1947. Esse selo que vocês veem aí, Melhores Universidades, é um selo conferido pela Abril, pelo Guia de Estudante Abril, que já existe há algumas décadas, e desde que o curso foi criado em 2002, ele é avaliado junto com milhares de outras instituições do Brasil, e a gente recebe a pontuação máxima, que é essa pontuação de 5 estrelas, que muito nos orgulha, né? Pensando a escola como um todo, nós também obtemos as indicações, as notas mais altas nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação, pela CAPES, que é o órgão do MEC responsável pela avaliação da pós-graduação. Então, os nossos programas de pós-graduação também são avaliados com a nota máxima da CAPES, que é a nota 7. Tem um outro indicador mais recente, que é o IGC, não aparece aí, mas eu vou falar, é o Índice Geral de Cursos, que é também computado pelo MEC, com base aí numa combinação desses indicadores aí de pós-graduação e outros de graduação, e desde que a escola passou a ser avaliada, desde que o indicador, portanto, foi criado, a escola sistematicamente foi agraciada com a maior nota, que é a nota 5. Nas 5 avaliações, ela por 3 vezes ficou em primeiro lugar no país, e nas outras 2 avaliações mais recentes, ela ficou em segundo lugar, atrás da nossa escola irmã, digamos assim, da FGV de São Paulo. Então, pelos indicadores usualmente utilizados aí para avaliar a escola, seja nos programas de graduação, seja nos de pós-graduação, a escola sistematicamente tem obtido as notas máximas. De onde é que vem esse sucesso da escola, né? Então, é um conjunto de fatores que eu vou elencar e passar por eles rapidamente, chamando aqui dos pontos fortes da escola. A começar pelas turmas pequenas, né? Nós temos turmas que
historicamente, comportam 50 alunos entrantes. Esse ano nós vamos, pela primeira vez, admitir, no máximo, 70 alunos no primeiro ano. E isso, ainda assim, nos mantém como um programa bastante pequeno, né, comparativamente a outras faculdades de economia, pensando aqui nas públicas, o UERJ, o FRJ, a USP, o FMG, e mesmo nas privadas, PUC e outras, nós provavelmente somos a escola que aceita um número menor de alunos, e isso é uma característica que eu acho que beneficia a todos, né? Dá uma proximidade muito maior dos alunos em relação aos professores. Nós temos aqui um setor, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, que é o setor de núcleo de apoio psicopedagógico. Tem uma equipe fantástica e que tem, felizmente, uma memória muito melhor do que a minha. Então, eles sabem efetivamente o nome de todos os alunos nossos, e quando eu fraquejo, eles me auxiliam. Então, esse tipo de proximidade, esse tipo de contato, eu acho que é uma vantagem muito grande do nosso programa, por ser um programa de turmas pequenas, né? Os alunos da escola aparecem aí como um outro ponto forte. Eu tenho certeza que há alunos excelentes também em outros programas de graduação em economia no país. Eu não posso falar por eles, porque eu não sou coordenador lá, mas eu posso, sim, falar que nossos alunos são alunos muito bons. São alunos que chegam aqui, como vocês também vão chegar, jovens, aí, com 16 anos, em alguns casos, em geral com 17 ou com 18 anos, habituados com um ambiente de ensino médio e que, ao chegar aqui logo na primeira semana, eles se deparam com um choque de realidade, né? Ao contrário, pelo menos da minha própria experiência de aluno de Universidade Federal nos anos 80, a primeira semana foi dedicada à farra, né? A primeira semana aqui da EPG, logo na primeira aula, provavelmente se der o azar que tem uma aula de cálculo com a Maria Isabel, você vai ter uma lista de exercícios já. Então, aí o aluno leva um choque, caramba, estava tão confortável lá na minha zona de conforto no ensino médio, eu já chego aqui e estou tendo que fazer uma lista para entregar na próxima aula ou na próxima semana. Então, os alunos que vêm para cá e levam o curso até o final, eles já dão mostra da qualidade excepcional deles, né, que se adaptarem rapidamente a um programa que e o Luiz vai falar um pouco mais sobre isso, sim, um programa duro, é um programa intenso, mas é a forma que a escola encontrou de trazer para o país um curso de economia que fosse tão forte quanto cursos nas áreas de ciências exatas, coisa que não existia antes que esse curso fosse criado em 2002. Seguindo aqui a lista, eu falo aqui dos professores pesquisadores com doutorado, todos eles com doutorado, alguns aqui estou vendo aqui a Joíla, estou vendo Renato, o José Férez está ali, o Maristrello está na frente, o César estava aqui, não estou vendo, mas, enfim, tem um grupo de professores aqui presente, mas todos eles são professores com doutorado, dão aula na pós-graduação, então existe uma interação muito grande entre a pós e a graduação aqui da EPG, que é facilitada, inclusive, pelo pequeno tamanho da escola, né? O corpo docente composto aí de menos de 30 professores, o que também diferencia a escola de outros programas em economia aqui no Brasil. Os funcionários técnico-administrativos da escola são tremendamente dedicados, na secretaria, nos demais setores de apoio, alguns setores de apoio, inclusive, que não são exclusivos da escola, pensar em termos da Secretaria de Registros Acadêmicos, a SRA, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ao qual me referi há pouco, que também não serve exclusivamente à Escola de Economia, mas conta, como eu já falei aqui, com profissionais tremendamente qualificados, competentes e dedicados à escola, ao setor de estágio e acompanhamento profissional, biblioteca, área de relações internacionais. Estava a Andressa, deve estar em algum lugar para aí, depois está aqui a Andressa aqui no cantinho, o Márcio, que é o superintendente da graduação. Então, a gente tem um corpo técnico tremendamente profissional e muito dedicado à escola, isso é claramente um dos nossos ativos. Em relação à estrutura curricular, o Luiz vai falar um pouco mais sobre ela num instante. Ela, deixo desde já destacado que ela é uma estrutura que foi pioneira aqui no Brasil. Para nossa satisfação, vários outros programas, depois que o nosso programa foi criado em 2002,
readaptaram as suas grades num sentido semelhante ao que o nosso curso promove, o que eu acho que é um bom indicador da revolução, de certa forma, que o programa do curso trouxe para o ensino de economia no país. Para terminar, a parte de infraestrutura física, vocês estão aqui nesse belíssimo auditório, lá as aulas ocorrem nesse prédio aqui ao lado, não é exatamente um campus universitário como a gente está habituado a pensar um campus, é um prédio mais de escritório, mas tremendamente confortável, com ar-condicionado, com banheiros que funcionam, com água, com auditórios para sala de aula, com os recursos audiovisuais mais modernos. Então, é uma infraestrutura bastante adequada ao estudo e ao ensino. A gente conta adicionalmente com uma biblioteca que funciona parcialmente aqui embaixo desse mesmo auditório. O grosso do acervo continua, felizmente, ali no 7º andar, e é um dos melhores acervos, se não o melhor acervo na área de economia e ciências sociais aqui dentro do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho mais dos setores de apoio. Falei aqui do núcleo de apoio psicopedagógico. Estou vendo ali a Cláudia aqui, e a Tatiane, pedi para elas levantarem aqui, porque depois, quando a gente for lá para o coquetel, se vocês quiserem conversar com elas, é um setor que presta um apoio essencial a nós, coordenadores, aos professores, aos alunos, aos familiares dos alunos. Então, são eles, como falei, que sabem literalmente o nome de todos os alunos, sabem para que time que eles torcem, quais são os seus pais, onde é que moram, como é que estão indo na escola, ou seja, sem a informação que eles têm, o trabalho nosso da coordenação não seria possível. A superintendência da graduação, aqui o Márcio Dutra aqui está levantando a mão, trabalha proximamente a mim e ao Luiz, aqui ajudando ao funcionamento da coordenação e toda a parte também regulatória da escola. O setor de intercâmbio internacional é aqui essa jovem aqui do lado do Márcio, a Andressa, que é responsável pelos programas de intercâmbio. Eu tenho certeza que vários de vocês vão querer saber um pouco mais sobre esses programas de intercâmbio. Vou mostrar na sequência aqui uma relação de instituições no exterior com as quais a gente mantém convênios e que recebem semestralmente alunos nossos e, eventualmente, mandam seus alunos para cursar um semestre ou dois aqui na graduação. E, finalmente, o setor de estágio e desenvolvimento de carreiras. Não estou vendo aqui a Beraldo. Alguém do setor da Beraldo aqui? Não? Não, então vou puxar a orelha da Beraldo. Ela jurava que ia mandar alguém aqui. Não, coitada, só para não deixar a Beraldo em maus lençóis, né, que está tendo um evento semelhante a esse aqui da Escola de Matemática, aqui no 12º andar do edifício sede, e a Beralda e a equipe dela estão atendendo lá a Escola da Matemática. Então, existe esse setor, é um setor que ajuda os nossos alunos no processo de obtenção de estágios, treinamento para estágio, preparação para entrevista, preparação de currículo, ainda que o estágio não seja obrigatório. Isso é interessante frisar desde já. Ao contrário de administração, de engenharia e de outras áreas, na economia o estágio não é obrigatório, mas a maior parte dos nossos alunos, é claro, e é razoável que seja assim, tem curiosidade, não saber como é que é o mundo lá fora, eles optam por fazer estágio e vão procurar esse setor de estágio para obter uma colocação. Características gerais do curso. Como todo curso de economia é um curso de 4 horas de duração, já falei aqui do estágio, é um estágio opcional. Nós temos várias monitorias, várias disciplinas que contam com monitores, com aulas de reforço para tirar a dúvida, para ajudar com as listas de exercício. Adicionalmente, temos o que a gente chama de tutorias, que são alunos da pós-graduação, do mestrado ou do doutorado, que são designados para dar aulas de reforço para alunos que a gente identifica que são alunos que estão ficando para trás, não estão conseguindo acompanhar a disciplina. A gente criou esse programa de tutoria. E, por fim, a iniciação científica, que é um programa que nos é muito caro, no sentido que a gente gosta bastante do programa. Temos, em média, 10 alunos por ano que se candidatam ou que recebem bolsas de iniciação científica, que são alunos que, de alguma forma, têm curiosidade para saber como é que é o mundo da pesquisa e, em geral, a experiência mostra que esse é o primeiro passo de um aluno que, lá na frente, vai, algum dia, se tornar um pesquisador, uma vez concluída a sua pós-graduação. Para terminar,
Temos aqui um conjunto de palestras, seminários e conferências. Isso aí é uma coisa que tem crescido tremendamente aqui na Fundação, a quantidade de eventos. Estou lá trabalhando, pipoca e-mail toda hora lá na minha caixa postal, anunciando os eventos mais diversos nas áreas mais variadas possíveis. São 6 escolas funcionando aqui no Rio de Janeiro. Além das escolas, os centros de pesquisa, eles promovem regularmente seminários, conferências. Então, para quem se ressente, talvez, no ambiente de campus universitário, a gente não é efetivamente um campus universitário, mas a gente, em parte, compensa isso com uma atividade intelectual bastante intensa. Oferecemos, adicionalmente, como atividades para os alunos, uma formação complementar em relações internacionais, mais recentemente uma em direito. O que é essa formação complementar? É um certificado que a gente concede aos alunos que desejam cursar 240 horas em disciplinas de relações internacionais oferecidas pela Escola de Ciências Sociais, ou disciplinas na Escola de Direito. Se ele for aprovado em 4 disciplinas na Escola de Ciências Sociais e 4 na Escola de Direito, ao término desse percurso, ele vai ganhar um certificado de especialista em relações internacionais ou especialista em Direito. Agora eu passo para falar um pouco das atividades de extensão. Eu próprio não vou falar, vou poupar vocês de me ouvir aqui. Eu vou chamar, na verdade, um a um, alunos representantes dessas diversas agremiações que aparecem aí, FGV+, Empresa Júnior, Atlética, etc., para darem o recado deles, e depois a gente passa a palavra aqui ao professor Luiz Braille. Então, deixa eu começar aqui, eu estou com a minha cola aqui, eu acho que é o Casimiro que está aqui na minha frente, para falar um pouco sobre o centro acadêmico. Casimiro. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Sou Casimiro Campos, presidente do Centro Acadêmico aqui da escola, Centro Acadêmico Eugênio Goudin. Eu gostaria primeiro de parabenizar vocês por ter passado no vestibular. Nós alunos passamos por isso e sabe como é legal. E não só por passar no vestibular, mas também por ter escolhido nossa escola, que é a melhor faculdade da América Latina, como todo mundo já sabe. Bom, o que é o Centro Acadêmico Eugênio Goudin? O Centro Acadêmico, basicamente, tem a função de representar os alunos de economia frente à FGV e frente à escola, ou seja, frente aos professores, frente à coordenação, meio que dar a voz aos alunos. E não só isso também, como a gente tem a função de realizar eventos, tanto evento acadêmico quanto evento social mesmo, e integrar toda a FGV, ou seja, realizar com os outros centros acadêmicos de direito, com a atlética e administração, matemática, realizar eventos e integrar a faculdade. Mais ou menos isso, assim. Eu vou estar aqui depois para quem quiser conversar um pouco comigo, com as outras pessoas aqui, com os outros alunos. E é isso, passar a bola para os outros. Obrigado, professor. Isso é. Letícia vai falar agora sobre a Atlética FGV. Isso tem até um cachecol aí de torcedor inglês aqui, num calor tropical do Rio. Vamos lá. Bom, eu sou a Letícia, eu sou atualmente presidente da Atlética aqui da FGV. A Atlética é unificada, é uma para todos os cursos. Então, a partir daí, surge o nosso maior propósito, que é integrar a faculdade. Como vocês viram, isso eu sei, porque passou na minha cabeça, é a dúvida de muita gente, uma faculdade que não tem um campus. A gente está aqui para tentar diminuir a falta que isso pode fazer. E a gente organiza treinos semanalmente de handball, basquete, futsal e vôlei dos dois sexos, cheerleader e bateria também. É bem aquilo que vocês veem em filme americano, todo mundo vai treinar, e uma vez por semestre a gente compete fora do Rio. E aí são normalmente 4 dias de competição e festa, e levando as cores da FGV, que também é uma das nossas missões, que é tipo que todo mundo esteja ligado no azul da FGV e no gorila, que é o mascote que representa a gente. Então, eu e o Rodolfo, que é vice-presidente da Atlética, hoje vamos estar no COF. Se vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, tanto tratem a gente como alunos ou da Atlética mesmo. Quem estiver interessado em qualquer treino pode falar comigo, que a gente está sempre aberto para atletas novos. E parabéns para vocês todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Letícia. Vou chamar aqui a Isabela, vai falar sobre a empresa Júnior, aqui da Fundação, a FGV Júnior.
Oi, gente, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou do 4º período de Economia e eu sou vice-presidente da empresa júnior aqui da FGV, a FGV Júnior. O movimento Empresa Júnior está crescendo bastante agora aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. A gente tem federação para isso, inclusive. Mas o que é uma empresa júnior? É uma empresa com algumas características um pouco diferentes de uma empresa tradicional. A gente tem algumas isenções, mas, ao mesmo tempo, a gente não é remunerado. Só que, ainda assim, é uma atividade que vale muito a pena, porque a gente consegue ir muito além do que a gente aprende na sala de aula. E a gente consegue aplicar o que a gente está aprendendo aqui na EPGE num contexto completamente diferente. Então, a gente consegue complementar uma formação muito boa técnica com, por exemplo, soft skills, de falar em público, de ter contato com o cliente, de liderança, de ser diretoria de uma organização. E, além disso, a FGV Júnior é bastante importante para todos os membros, porque é uma chance muito grande de socialização. Atualmente, a gente tem membros daqui da EPGE, da EBAP, que é a Escola de Administração, de Ciências Sociais e de Direito. Então, o networking que você faz é muito grande e, assim como a Leti falou, acaba minimizando um pouco esse ônus que é não ter um campus, porque a gente acaba encontrando todo mundo. Atualmente, a empresa está bem grande, a gente está fazendo 18 projetos, que é um motivo de orgulho muito grande para todo mundo que está aqui. E vocês podem ter certeza que qualquer um que é membro da Júnior é apaixonado pela Júnior e não sairia de lá de jeito nenhum. Então, fiquem à vontade para falar comigo ou com a Bruna, que está ali, que também é vice-presidente, agora no COF ou em qualquer outro dia. E parabéns por estarem aqui. Espero que vocês venham todos. Obrigado, Isabela. Vou chamar aqui o Emanuel, vai falar aqui sobre a FG+, que é uma outra agremiação estudantil que substitui o antigo Time Enactus. Bom, boa noite, meu nome é Emanuel, eu sou do 2º período de Economia e vou falar um pouco da FGV+, que é a entidade de empreendedorismo social, de consultoria social e de projeto de voluntariado, foi criado esse ano e tem membros de todas as escolas, menos ciências sociais. E a gente atua de diversas formas, fazendo parcerias. A gente teve, esse ano, parcerias legais com a Abrapac, que é a Associação Brasileira de Apoio a Paciente com Câncer, e a HPEP, que é uma instituição de auxílio a pessoas com deficiência, que a gente trabalhou durante os Jogos Paralímpicos, e a gente promove diversas ações de voluntariado, a gente vai a hospitais, comunidades, diversos tipos de coisa, e é isso, eu não vou me estender muito não, eu tinha planejado falar um pouquinho mais, mas eu sei que tem pouco tempo. Então, eu vou estar no coquetel, se alguém quiser se interessar e quiser falar alguma coisa, pode falar comigo. Vou chamar aqui o Otávio, que não estou vendo o Otávio, Rubião Atari. Otávio vai falar sobre a Liga de Mercado Financeiro. Então, gente, meu nome é Otávio, eu estou no 6º período de Economia. Eu fui um dos fundadores da Liga. Atualmente, quem está tocando aí é o presidente, é o Newton. Ele está ali atrás, só para vocês identificarem depois no COF também. A Liga de Mercado Financeiro, basicamente, foi um movimento nacional que surgiu para um pouco aproximar os estudantes não só de economia, também engenharia e outras áreas, das práticas e um pouco da cultura do mercado financeiro, né, para vocês entenderem um pouco como é que é trabalhar lá dentro e assim, fornecer um pouco de autoconhecimento também para ver se é isso ou não o que vocês querem fazer das suas carreiras, né. E falando rapidamente o que a gente faz, a gente tem basicamente 3 áreas. A primeira área são palestras. Então, por exemplo, semana passada a gente trouxe aqui o José Olímpio. Para quem não sabe, ele é o CEO do Credit Suisse. Teve um planejamento grande, foi nesse auditório aqui, ficou lotado. Ele falou um pouco como é que foi a carreira dele desde a época do Garantia até chegar no topo lá do Credit Suisse, né? Então, a gente também tem uma segunda área, que é mais a parte de workshops, mais um pouco treinamento do mercado financeiro. Então, cursos sobre análise gráfica, sobre valuation, que são umas ferramentas interessantes para quem quer essa carreira. E, por fim, a gente tem uma área mais de conteúdo próprio, que é o blog, que os alunos e os membros escrevem, e os grupos de estudo, né, que são os alunos se reúnem para estudar e debater um determinado tema.
Então, eu acho que é isso, não tem muito tempo para falar, mas quem quiser, se interessou, pode conversar comigo no coquetel ou depois aqui na escola. Só eu, Otávio, Newton e o Caio. Então, obrigado, gente. Obrigado. Vou chamar por último aqui o João, está aqui para falar um pouco sobre o Laboratório de Políticas Públicas recém-criado aqui dentro. Oi, boa noite, gente. Sou o João, sou aluno do 4º período de Economia. Eu vou falar sobre o LabFGV. Bem, o que é o LabFGV? É o Laboratório de Políticas Públicas. E a gente é uma entidade estudantil que tem como objetivo prestar consultoria para o setor público. A gente presta consultoria tanto na administração pública, na melhoria da administração pública, também como na elaboração de políticas públicas. A gente possui alunos de todos os cursos, de Direito, Economia, Ciências Sociais, Administração e Matemática Aplicada, ou seja, todos os cursos. E também a gente conta com a ajuda de professores aqui da FGV que já trabalharam nessa área, que já trabalharam no governo, já trabalharam com o setor público. A gente não vou ter tempo de falar sobre todos os projetos, mas vou falar rapidamente sobre um projeto que a gente fez e que aconteceu há umas 3 semanas aqui nesse mesmo auditório, que foi a Conferência Desafio Brasil. A gente queria discutir como inserir o Brasil na agenda digital. A gente queria identificar quais eram os problemas e pautar soluções. Então, para isso, a gente trouxe pessoas que estão no governo, a gente trouxe o ministro da Educação, a gente trouxe o deputado federal, a gente trouxe pessoas que estão na academia e também pessoas que do setor público, que trabalham com a melhoria da eficiência do setor público, do governo. E foi um sucesso, a gente conseguiu discutir muito, a gente conseguiu aumentar a nossa rede de contatos e a conferência foi um sucesso. Então, para finalizar, eu quero explicar por que eu acho que é importante para um aluno de economia fazer parte do LabFGV. Porque eu acho que no LabFGV a gente consegue colocar na prática diversos pontos que a gente aprende na sala de aula. A gente consegue, às vezes, pegar uma teoria que é muito abstrata, que a gente aprende na sala de aula, uma teoria microeconômica, alguma coisa assim, e colocar na prática. E também a gente consegue, eu acho que tem uma coisa que me deixa muito feliz no Lab, a gente consegue aumentar a eficiência do governo, a gente tenta, né? Desenvolver projetos que a gente consiga aumentar a eficiência do governo, que eu acho que é um dos problemas do Brasil. E se você tem essa inquietação e quer trabalhar com esse setor, quer trabalhar com o setor público, e quer também aumentar a sua rede de contatos, que na FGV quer conhecer alunos de todos os cursos, eu acho que o LabFGV é um ótimo lugar que você consegue fazer isso. Então, muito obrigado e parabéns a todos os aprovados que na FGV, no vestibular. Só para finalizar, a Fernanda e a Lara, a Fernanda, nossa presidente, eles estão por aqui. A gente vai estar lá também, lá no Coffee Break, também pode chamar a gente para... está ali. E a gente pode, quem quiser discutir sobre o processo seletivo vai ser aberto no começo do próximo semestre, pode conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, João. O professor Rubens vai querer fazer umas considerações. Fazer uma rápida observação sobre 3 pontos que o André falou. Existe uma questão que, às vezes, algumas pessoas colocam, que é saber se o objetivo da educação é o conhecimento ou é a ação. Que eu acho que o Casemiro, a Letícia, a Isabela, o Emanuel, o Otávio e o João fizeram foi mostrar que, na verdade, não existe essa dicotomia. Eles associaram com as ações deles tanto a educação indo para o conhecimento, porque para você gerir um centro acadêmico tem que ter conhecimento, para gerir um centro de instituições financeiras tem que ter conhecimento, para gerir uma empresa júnior tem que ter conhecimento, para fazer ações solidárias, como a que foi colocado aqui pelo Emanuel, também tem que ter conhecimento, de forma que a ação está diretamente ligada ao conhecimento, e ambos são consequências de uma educação, quando a educação é feita da forma mais adequada. O André mencionou também a questão dos índices. Tudo bem, nós estamos muito contentes com o nosso Ministério da Educação, que nos dá os índices máximos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Ok, mas o que realmente eu gostaria de oferecer a vocês não é uma visão de números,
é uma visão das pessoas e, mais importante, do que as pessoas fazem. Essas ações, elas são baseadas em opiniões. As opiniões são baseadas em valores, e os valores sobre ilações sobre a verdade. E essas ilações sobre a verdade dependem de 3 coisas: de tradição, de religião, qualquer que seja, e de razão. Essas são as 3 coisas que baseiam toda essa cadeia que chega até a ação, mas depois de passar por opiniões, por valores e por ilações sobre a verdade, que norteiam estes alunos, que são um grande orgulho para a Fundação, e não apenas eles, os seus pares como um todo, porque eles são os líderes desses movimentos, mas, na verdade, todos os alunos participam. Eu tenho uma extrema dificuldade, às vezes, como diretor da escola, de conseguir um aluno para uma determinada pesquisa. Por quê? Porque eu ligo para a coordenação, eu queria saber se algum aluno gostaria de participar de uma pesquisa, porque o Brasil está precisando muito, na área ABC. E qual é a notícia que eu tenho? Professor, infelizmente, todos já estão encaixados em algum tipo de pesquisa ou algum tipo de estágio, coisa assim, a partir de um determinado ano. Ou seja, o mercado mapeia todos os alunos da IPGE. É extremamente difícil conseguir alguém que já não esteja devidamente encaminhado, seja na economia e, às vezes, também através do apoio das demais escolas, como é o caso da Escola de Direito, Ciências Sociais, Sociologia e História, e também Administração. Então, esse é o segundo ponto que eu queria fazer sobre o que o André falou. Os índices são importantes, mas mais importante é a gente ter, saindo daqui, um Joaquim Levy, que trabalhou pelo Brasil, fez o que podia, estava num ambiente muito difícil, mas foi lá, deu a sua contribuição, foi aluno nosso da turma de 86, um Sérgio Verlan, que vai lá e cria o sistema de metas da inflação. São pessoas que seguem a tradição de Mário Henrique Simonsen, que é o fundador dessa escola, e nós temos uma grande responsabilidade, porque, na verdade, nós nos apoiamos sobre ombros de gigantes. E é isso que constrói a escola. É um contrato intertemporal de 53 anos que a gente tenta oferecer a vocês com essa preleção. Por último, o André colocou a questão do intercâmbio. Intercâmbio internacional é uma prioridade nossa. Nós precisamos que os alunos deixem, não fiquem como fica, às vezes, a imprensa, olhando só para o próprio umbigo. É PEC de manhã, PEC de tarde, PEC de noite. Não, eu trouxe aqui, há 4 semanas atrás, sentamos-nos aqui, o cônsul dos Estados Unidos para falar, foi o primeiro pronunciamento sobre a eleição do Donald Trump, depois da eleição, o primeiro pronunciamento oficial da chancelaria aqui no Brasil. Trouxe o embaixador Marcos Azambuja para falar sobre as imigrações na Alemanha, para falar as imigrações na Europa como um todo, para falar do Brexit. Ou seja, é muito importante que os nossos alunos entendam e conheçam e ajudem, não apenas ao país, mas ao mundo como um todo. As conferências que o André citou têm por objetivo essa união também entre conhecimento e ação, porque são conferências aplicadas, né? Nós tivemos aqui há 2 dias atrás, alguns alunos que estão aqui estiveram nesse seminário. Eu estava aqui à mesa com o Deltan Dallagnol, que é o procurador muito importante, que vocês estão vendo todo dia nos jornais, para falar sobre aquelas 10 medidas que foram votadas, que acabaram não sendo 10 medidas. E, no dia subsequente, eu estive com alguns alunos de manhã, lá na Maison de France, para ouvir o artífice de toda essa operação Lava Jato, que também estava fazendo uma palestra. Vocês sabem quem é a figura principal. Bem, então, isso faz parte do que a gente chama de conhecimento aplicado. Quem quer ir só para a teoria, a porta está escancarada.
Tem o mestrado e o doutorado, onde os alunos não ficam em nada a dever ao que existe melhor formação no exterior. Mas quem quer ir para o mercado financeiro, ir para o BNDES, ir para a Petrobras, ir para um organismo internacional como o Banco Mundial, FMI, etc., também a formação objetiva isso. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega coordenador de graduação, professor Luiz Braido, mas eu vou fazer uma coisa que eu sei que ele não vai gostar. Hoje é aniversário dele, eu vou pedir uma salva de palmas para o Luiz Braido. Trabalha até no dia de aniversário.